Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um programa do Desenvolve Vale. Aqui, sempre, pautas importantes e interessantes para o desenvolvimento. Falamos muito do Vale do Paraíba, falamos de política pública, falamos de diversos segmentos. E hoje eu quero apresentar um convidado muito especial que está aqui ao meu lado, Bruno Santos, que é secretário municipal de São José dos Campos, da parte de manutenção da cidade. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Kiko. Obrigado mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui batendo um papo com a população. Agora na função de secretário de manutenção da cidade, é um grande prazer estar aqui com vocês. Ô, Bruno, o prazer é nosso. O Bruno já foi secretário na outra gestão do prefeito Anderson, da parte de segurança. Como é que chama a secretaria? Secretaria de Proteção ao Cidadão. Secretaria de Proteção ao Cidadão. Fez um trabalho brilhante, né? São José é referência, né, Bruno, nessa parte de segurança. E agora, na nova gestão do prefeito Anderson em São José dos Campos, ele assumiu a Secretaria de Manutenção. E fala pra gente, Bruno, comparando, uma é mais difícil do que a outra ou todas têm os seus desafios? Ô Kiko, todas têm os seus desafios, né? Foi um convite surpresa do nosso prefeito Anderson de nos chamar para estar à frente da Secretaria de Manutenção da cidade. É uma secretaria muito maior do que nós estávamos na Secretaria de Proteção ao Cidadão. Maior, né? É maior, ela tem um orçamento maior, ela tem uma quantidade de servidores maiores e a demanda do serviço também é maior. É a maior secretaria que recebe as demandas da população, porque é a secretaria que lida com a organização da cidade no dia a dia, né? Todas as políticas públicas de limpeza, iluminação, tudo que faz o bom funcionamento da cidade passa pela manutenção da cidade. São José tem 1.100 km² de área territorial e cada metro quadrado desse tem lá o dedinho da manutenção da cidade. Então é um grande desafio, mas para mim está sendo um grande aprendizado e uma grande oportunidade de poder novamente contribuir com a cidade de São José. Muito bom. Ô Bruno, eu falo o seguinte, todo mundo, quem vem para São José, fala, nossa, que cidade bonita, que cidade... Nós estamos, o Desenvolve Vale tem feito um trabalho aí junto com seus conselheiros e tudo mais, no sentido de fazer com que essas mudanças ocorram em todas as cidades. Né? A gente sabe que precisa ter gestão e todo mundo tem orgulho. Você escuta as pessoas falando, não, eu sou de São José dos Campos, cidade limpa, tudo isso. Isso custa e não é fácil. Hoje vocês têm uma estrutura grande trabalhando nisso, né? Nós temos aproximadamente entre contratados, servidores, empresas privadas que prestam serviço para o município, mais de 1.000 colaboradores aí, com um orçamento anual para 2025 de 311 milhões de reais a ser aplicado na manutenção, na zeladoria urbana aqui de São José. Isso envolve aterro sanitário, envolve todas as políticas públicas do cuidado de São José. A Secretaria de Manutenção da Cidade, como você bem disse, é uma secretaria muito demandada, Kiko. Até porque o cidadão joséense, eu sou nascido e criado aqui em São José. Aqui. Sou nascido e criado aqui na região leste de São José. Tenho um orgulho de ser joséense e poder contribuir com a cidade estando num cargo público na prefeitura. Mas a população joséense, ela tem um valor que é isso que você disse, a cidade linda, limpa, organizada. Então nós temos o desafio de manter esse cuidado com a cidade que vem de muitos anos. O secretário Minoro, que esteve na manutenção da cidade por 8 anos, fez um belo trabalho junto com uma equipe toda dedicada na cidade. E o que é legal de ver é que todos esses colaboradores, todas essas equipes gostam e se dedicam e fazem com amor aquele cuidado com a cidade, né? Eu acho que mexe com a autoestima de todos nós, né? Você passa, e eu ando muito aqui pela cidade, a gente percebe que existe realmente uma atuação em todos esses pontos da cidade, né? Não é só ali porque é um bairro de classe A, outro classe B, classe C, não importa, é a cidade. E a gente percebe que aqui as coisas acontecem nesse ponto. Agora, tem um ponto que me chama muita atenção, que muitas vezes, por onde a gente passa de carro, a gente percebe que pessoas desrespeitosas jogam entulho no meio da rua ali, na calçada, joga colchão, móveis velhos. Infelizmente, a gente às vezes percebe isso, vocês são muito rápidos, que no mesmo dia ou no dia seguinte já tiraram. Como é que faz com um cidadão que tem a coragem de fazer um descarte de entulho no meio da rua? O Kiko, é triste de ver, né? Porque nós temos equipes todos os dias organizando a gestão da limpeza urbana de São José, né? Equipes na varrição, equipe na coleta, equipe cuidando do cuidado do uso dos equipamentos públicos na cidade. E nós temos que ter equipes
para poder limpar a cidade pelo desrespeito de uma parcela da população que faz o descarte irregular em alguns pontos da cidade. Aproximadamente por ano, nós gastamos 5 milhões de reais para fazer a limpeza dessas áreas públicas que são feito o descarte irregular. Lembrando que em São José nós temos 15 PEVs, que é o posto de entrega voluntária, onde a gente consegue receber todo esse material gratuitamente pela população. Quer dizer, não precisava a pessoa jogar isso no meio da rua. Não precisaria jogar Agora, no meio da rua. Se alguém identificar, se o cidadão, alguém estiver passando pelo lugar e ver alguém jogar, o que pode ser feito para penalizar? Que tipo de punição pode ser aplicada num cidadão que joga o entulho na rua? Perfeito. Existe uma legislação municipal que estabelece multa nesses casos de descarte irregular. É uma medida administrativa e, dependendo do local que é descartado o resíduo, até pode se tornar crime ambiental. Então, a gente pode receber a denúncia através da população pelo aplicativo 156, inclusive com fotos, e após essa notificação, nós fazemos a ação fiscal, que é por meio da Secretaria de Proteção ao Cidadão pelo Departamento de Fiscalização. Nós trabalhamos de forma conjunta, monitorando esses lugares na cidade, e todos os dias as equipes vão às ruas limpando esses pontos. Ontem mesmo nós estávamos numa reunião na comunidade Santa Cruz para melhorar e conscientizar a comunidade com relação ao descarte. Existe também um trabalho de educação ambiental que é realizado pela Urban, que nós conscientizamos cada comunidade sobre o descarte correto dos resíduos aqui em São José. Muito importante isso. Então, se você identificar alguém jogando, bata foto, anexa no 56 dá para anexar foto? No 56 dá para anexar a foto. Anexa a foto, faça a denúncia, porque somente assim, e você que faz esse tipo de coisa, que certamente sabe que não pode, fique atento, porque isso pode trazer penalidade para você e trazer até mesmo um enquadramento como crime ambiental, dependendo do local que você joga. A multa é alta, viu? Já teve casos aqui que nós já autuamos uma pessoa fazendo descarte irregular em mais de 20 mil reais. E o carro pode ser apreendido também? Dependendo da situação, sim. Isso aí, é importante. E que é dessa forma, se não mexer no bolso, secretário, tem que mexer no bolso da pessoa. Infelizmente, né? Aí ela vai pensar em fazer isso de novo. Isso. Muito bem, estamos conversando com o secretário Bruno Santos, responsável pela manutenção da cidade de São José dos Campos. Vamos para um breve intervalo comercial, voltamos em seguida. Muito bem, estamos de volta. Hoje conversando com o secretário Bruno Santos, responsável por toda a manutenção da cidade de São José dos Campos. Bruno, quando a gente fala em manutenção, a gente lembra também dos espaços comuns, como praças e tudo isso. Hoje vocês têm um programa que as empresas podem adotar essas praças em troca de publicidade, é isso mesmo? É isso, é uma lei municipal que permite a adoção dos espaços públicos aqui de São José, das áreas verdes, praças. Em contrapartida, a empresa pode explorar a publicidade daquele ponto. E a contrapartida, em troca da publicidade, é cuidar daquele espaço público. E tem muitas empresas que contribuem com a cidade nesse sentido, de forma socialmente falando, de responsabilidade com o cuidado também com a cidade. Então tem várias empresas, várias áreas verdes aqui de São José que são adotadas por várias empresas da cidade, contribuindo com o cuidado aqui de São José. E a pessoa que tiver interesse nisso, isso eu acho muito legal, porque além da empresa poder fazer a divulgação da empresa dela, está contribuindo também de alguma forma, né? Contribui com a cidade, uma empresa da cidade ajudando a cuidar da cidade. Quem tem o interesse é só procurar a prefeitura através do Prefbook, de forma eletrônica no próprio site da prefeitura, fazer a solicitação da área a ser adotada e aí passa por uma comissão de avaliação que estuda o local, se já tem ou não adoção, e fornece ali a liberação para fazer a adoção e a prefeitura fiscaliza esses lugares para saber se está sendo feita ou não a limpeza, mantendo a publicidade da empresa. E essa adoção, a pessoa pode escolher o local? Existe alguma relação de praças disponíveis, alguma coisa do tipo? Existe, na verdade existem as áreas que já são adotadas. Sim. E existem outros pontos da cidade que podem ser adotados. Fica a critério da própria empresa. Talvez um local mais estratégico por conta da publicidade. O mais importante para a cidade é a gente ter a área bem cuidada, inclusive com opção de fazer um novo paisagismo,
Nós temos conversado já com algumas empresas aqui da cidade que têm nos procurado para nos ajudar a embelezar ainda mais São José eu acho isso através fantástico. da publicidade dessa própria empresa. Eu até vou ver, viu, Bruno, porque eu tenho uma praça aqui em São José que tem o nome da minha mãe. Ah, que bacana. Vamos ver, quem sabe, se essa praça não tiver alugada, eu vou entrar no Prefbook lá e vou me candidatar a adotar essa praça. Será um grande prazer e você vai contribuir com a sociedade ainda, nos ajudando a cuidar da praça. Muito bom. Até uma época falaram que plantaram uma rosa lá em homenagem a ela. É aquela praça em frente ao Tênis Clube. Sei. Praça Cândida Maria César Savaia Giana. Ah, que bacana. Sei onde fica. É interessante, aqui na região né? central. Mas isso é só aqui uma reflexão que eu me lembrei, mas eu acho extremamente importante. Eu já vou verificar se essa praça está adotada e vou disponibilizar lá para sua adoção. Se não tiver, nós vamos adotar, botar uma placa do Desenvolve lá e fazer um paisagismo bem legal. Bem legal, contribuir com a cidade, a população usa um espaço público até confortável, adequado. A prefeitura também faz esses espaços por conta dos recursos públicos também. Nós temos equipes de jardinagem, paisagismo, que a gente cuida de vários espaços públicos em São José. Eu não sei se você sabe, mas São José tem mais de 500 praças públicas à disposição da população. Olha só. E o nosso prefeito Anderson tem no plano de gestão a prioridade de revitalizar e melhorar cada vez mais esses espaços públicos, porque é onde a comunidade usa para sua qualidade de vida, que as crianças brincam, que as famílias ficam usando esses espaços. Tem uma praça nova que será entregue agora, recente, que é a Praça Verão, uma nova praça, um novo conceito. Aonde que é? Ali no Jardim Morumbi, onde tinha aquela antiga feira do automóvel, numa área pública próxima à linha verde. É uma praça diferente, é uma praça que parece uma praia, tem um deck com areia, despreguiçadeira, rede, piscina vertical. É um compromisso do nosso prefeito Anderson, vai entregar agora na região, ali região sul de São José, no Jardim Morumbi. Maravilha, hein? São José fazendo acontecer. Agora, quando você fala em praça, a gente lembra de iluminação, que também é uma demanda nossa. Uma demanda de vocês, né? Sim. Eu acho, Bruno, você que veio da segurança, a iluminação, a câmera, ela inibe muito a segurança. Sim. Às vezes as pessoas... Eu ando muito em algumas praças, não muito, mas tenho tentado fazer alguns percursos a pé, quando isso permite a distância. E às vezes você tem um pouco de insegurança, apesar que São José tem os seus indicadores. Essas praças, quanto mais iluminadas à noite, tem um olhar para isso? Tem um olhar para isso. Para dar uma sensação de segurança? Tem. São José, 100% da iluminação pública da cidade é LED já. Né? LED. Nós estamos ampliando essa iluminação. Está na sua pasta isso? Está na nossa pasta. A iluminação da cidade é toda a responsabilidade sua? Iluminação da cidade é toda com a Secretaria de Manutenção da cidade, junto com toda a nossa equipe. Tá. E a iluminação pública em São José é 100% LED. Tem um compromisso do nosso prefeito Anderson de ampliar cada vez mais a iluminação por LED na cidade, praças, parques. Recentemente ampliamos a iluminação do Parque Santos Dumont, iluminação por LED. Nós sabemos que a iluminação pública, os espaços públicos bem iluminados, ele melhora e contribui com a sensação de segurança da população, né? Sem dúvida. Eu já vivenciei o outro lado e hoje a gente pode contribuir com esse olhar também, além do aspecto visual, uma melhora na segurança viária, mas nos espaços públicos compartilhados, né, pela população, é importantíssimo nós termos a iluminação mais forte, a iluminação em funcionamento. Nós temos equipes exclusivas que fazem a manutenção diária da iluminação pública na cidade. Então, 24 horas por dia nós temos equipe de manutenção, caso uma lâmpada seja queimada ou tenha algum problema. 24 horas de serviço? 24 horas de serviço, cuidando de todo o parque de iluminação pública da cidade. É um serviço em conjunto com a Urban, uma empresa pública aqui do município, Sim. que faz todo esse trabalho aqui na cidade. E nós temos esse desafio, junto com o prefeito Anderson, de ampliarmos cada vez mais a iluminação pública por LED aqui em São José. Bruno, você que está sempre buscando inovar, o prefeito Anderson tem dado essa demonstração, né, no governo dele, isso vem lá do Felício, outros governos que nós tivemos aqui importantes, Eduardo Cury e por aí vai. Ali no Jardim Esplanada, estou dando apenas como exemplo. Claro. Tá? No Jardim Esplanada você tem uns corredores verdes atrás das casas. Vou te dar um exemplo ali próximo entre a Chieta. Sim. Aí sei onde fica. Que na minha opinião não serve para absolutamente nada. É um espaço fácil de bandido se esconder. Ninguém se sente dono daquilo. Não sinto que os vizinhos utilizem aquilo, acho que eles têm até medo. Por isso, no Esplanada acho que tem medo mesmo, porque à noite fica muito um bairro mais residencial e tal. Mas acredito que tem outros espaços. Não dá para pensar em outro tipo de uso.
ou fechar e botar umas quadras de tênis para dar aula para a comunidade, não sei. Mas me parece que dá um sentimento muito ruim aqueles espaços vazios que são considerados áreas verdes, né? As áreas verdes ali que você citou no Esplanada, essa especialmente entre o bairro residencial Esplanada com a Avenida Anchieta, entre os comércios, tem toda uma extensão de área verde. Existe um projeto do nosso prefeito Anderson, inclusive na reurbanização do deck ali da Avenida Anchieta, com uma escadaria pegando da rua Borba Gato, para subir para Anchieta com uma contemplação para o lado do pôr do sol. Olha aí, do banhado. Maravilha. E ali, você tem razão, a gente precisa melhorar aquele espaço público, porque gera despesa, porque o mato cresce. Cresce rápido. E a gente faz a manutenção ali. Existem algumas sugestões dos comerciantes ali já, que talvez, por que não a prefeitura discutir e liberar a frente do comércio para aquela área verde? Exato. Porque o comércio está com a frente para Anchieta. Vai parecer aquelas vielas na Europa, que você tem os restaurantes. Inovar. Ali precisa olhar fora da caixinha, se precisar mudar a lei, propõe, chama a Câmara Municipal. É uma discussão com a sociedade. Discute com a sociedade, porque o espaço é bonito, né? Você vê, pô, tem um espaço verde, mas ninguém vai querer andar à noite ali. É um espaço verde, tem iluminação. Tem iluminação. Só que é uma área verde que pega desde o início da Anchieta e vai até a Avenida São João. Poxa, mas essa ideia que você deu é brilhante. Isso é uma proposta dos próprios comerciantes que já recebemos com essa sugestão. Nós vamos levar para o prefeito antes, ver qual é a possibilidade, até porque vai ser mais utilizado. E local público, Kiko, que é mal utilizado, dá espaço para marginalidade. Exatamente. Então a gente tem que cada vez mais melhorar e dar para a população o uso definitivo desses locais, porque melhora a sensação de segurança. Bruno, essa é uma mensagem importante que a gente queria falar do nosso projeto aqui, do nosso programa aqui, justamente, né? Tentar olhar para esses espaços. Acho que é uma ideia que veio dos comerciantes brilhante, tomara que a gente consiga viabilizar isso aí. É uma ideia bacana, um espaço público que pode ser melhor utilizado e tem fluxo de pessoas. Sem dúvida. Diminuindo qualquer capacidade de insegurança. Um lugar bonito, uma área nobre da cidade, que é possível fazer sim. Maravilha. Estamos conversando com o secretário Bruno Santos, responsável pela manutenção de São José dos Campos. Vamos para um breve intervalo comercial, voltamos em seguida. Muito bem, de volta. Hoje estamos tendo uma conversa interessante aqui com o secretário de Manutenção de São José dos Campos, manutenção da cidade, porque todo mundo gosta de falar, olha, minha cidade como é linda, como é limpa. Então isso é importante, a gente saber como funciona, como identificar alguém que esteja jogando entulho na rua, a quem denunciar, quais são as penalidades, para que a gente continue tendo uma cidade limpa, né? Uma coisa que me chama muita atenção aqui é que lá no passado foi feita uma legislação que proibia banners, muitas propagandas assim ostensivas do comércio. E isso deu um visual bonito, Bruno. Isso também está na sua pasta? Na verdade, São José dos Campos tem uma lei muito arrojada nessa questão da publicidade. Fica com a fiscalização na Secretaria de Proteção ao Cidadão, mas tem a gerência também por parte da manutenção da cidade na identificação de qualquer irregularidade. Aqui em São José, que pega nessa mesma linha da publicidade no aspecto visual, é a questão da antipichação, que há mais de 20 anos existe uma equipe exclusiva da Secretaria de Manutenção da Cidade que roda a cidade como um todo, apagando as pichações em São José. Importante. É importante você ver que às vezes o aspecto visual de uma pichação, de uma publicidade excessiva, ela causa um aspecto negativo no cidadão. Né? Até diretamente contra a prefeitura, porque dá a impressão que e São José tem esse ponto, raríssimas vezes você vê algum prédio pichado, porque a lei aqui foi firme, né? Desde esses 20 anos que você falou, a punição é rápida para quem picha, então aqui não dá para pichar não. A punição é rápida, existe uma integração entre as forças de segurança, mas também esse trabalho diário das equipes de manutenção da cidade, sem dúvida, que é apagar a pichação e às vezes pichações que são realizadas na porta de comércio, no muro da residência, a própria prefeitura requalifica aquela pintura gratuitamente para o cidadão. Mesmo sendo particular, Mesmo sendo particular, porque o particular não deu causa àquele problema. Perfeitamente. Né? Então a prefeitura organiza esteticamente, limpa, pinta de volta e restabelece a falta de organização daquele lugar. Ô Bruno, nós temos concessionárias aqui, né? A EDP, Energia, Sabesp. Temos. E a fiscalização desses órgãos cabe a você?
Cabe a nós. É o departamento de concessionárias, né? Fica com a Secretaria de Manutenção da cidade. A Lola, que é a diretora lá? A Lola é a nossa diretora. Um abraço para a Lola, é muito competente. Muito competente, atuou já em várias frentes. Isso. Várias frentes do governo, de outros governos de também. De outros governos, em outras cidades, tem uma vasta experiência e nos ajuda nessa relação institucional entre a prefeitura e com as concessionárias. E como é que está as concessionárias? Porque a gente sabe que eles se empenham em fazer um bom trabalho, mas de outro lado também a gente sente que existem ainda muitas reclamações de prazos e etc. Né? Como é que existe? É feita essa relação? Na verdade, a prefeitura, né, com as concessionárias desse serviço de energia e de saneamento, a prefeitura fiscaliza esses contratos, né? A de energia é uma legislação federal e a de saneamento é um contrato com o município, né, que hoje é a Sabesp que realiza esse serviço e a energia é a EDP. Nós temos essa relação diária, fiscalizamos esse serviço diariamente. Hoje nós temos fiscalizado e intensificado essas ações em cima da empresa de saneamento, que é a Sabesp, porque infelizmente em alguns lugares deixa a desejar, prejudicando o dia a dia da cidade, às vezes trazendo a responsabilidade até para a prefeitura. Não, e o cidadão que passa lá, vê um buraco de uma Sabesp ou um problema, ele já culpa logo a prefeitura. Ele não sabe, ele não tem o dever também de saber se é da prefeitura ou se é da Sabesp. Por isso que a fiscalização de vocês passa a ser muito importante. Muito importante, é uma fiscalização diária que nós realizamos na cidade e tem casos quando demora muito, a própria prefeitura notifica a Sabesp, porque tem prazos contratuais, né, que tem que ser seguido. Existe a Arcesp, que faz todo o controle de fiscalização também junto à concessionária de saneamento. E a gente faz esse trabalho diário com as equipes da Lola, do Departamento de Concessionários, e também um trabalho que é feito por eles, que é uma coisa que incomoda bastante. Inclusive o nosso prefeito antes fez uma reunião recente com a EDP e com as empresas de telefonia, que são essas fiações excessivas em alguns pontos da cidade. Então existe uma equipe também que fiscaliza e faz a retirada de fios excessivos nos postes, nas vias públicas aqui em São José. Acho que no futuro, né, Bruno, a gente podia começar a pensar numa legislação que obrigasse a ser tudo subterrâneo. A gente sabe que fazer do zero é muito caro e seria inviável, mas daqui para frente é uma ideia que a gente pode levar para o prefeito, para os vereadores da nossa cidade, né? Cabeamento é por baixo. A gente tem que começar a copiar as coisas boas que acontecem em outros países e trazer, porque realmente você falou um ponto... por exemplo, o centro da cidade. Eu achei lindo a reforma que foi feita na Rua 15. Rua 15, toda a fiação subterrânea. Eu, às vezes, passo a noite lá, porque a gente gosta de gestão pública, a gente gosta de ver, para ver aquela Rua 15, né? Que foi feita aquela obra, colocaram todo o cabeamento subterrâneo, mas ainda tem desafios São outros pontos outros pontos do centro, né? Porque é importante, o centro tem a tradição. Isso que você está colocando da manutenção, incluindo EDP, Sabesp, precisa ter uma harmonia com o município, né? Senão fica desequilibrado. Essa obra da Rua 15 mesmo foi também uma obra que a EDP abraçou esse projeto, né? Fazendo todo o soterramento dos cabos de energia na Rua 15. Uma obra importante. É uma prioridade do nosso prefeito Anderson, cada vez mais requalificar o centro da cidade, né? Trazer uma vida nova para o centro, porque uma o centro da cidade... 5 da tarde, né? Porque o centro morre às 5 da tarde, não pode, tem que ter atividade lá para funcionar. Inclusive a Fundação Cultural Cassiano Ricardo, com o nosso presidente lá, o Tom, tem feito atividades culturais na região central no período noturno. Aquele teatro funciona ainda? Funciona, tem atividades semanalmente. Inclusive foram feitas várias melhorias no museu ali, que era a antiga Câmara Municipal. Sim. Tem atividades culturais, nas igrejas ali da região central, no teatro Benedito Alves, na região central, com o objetivo de atrair o público para a região central, com segurança. O secretário Rafael tem feito um belo trabalho na segurança, levando as equipes, e ele cuida também da segurança. Então o centro da cidade está voltando a ter vida noturna com essa requalificação urbanística que o nosso prefeito antes tem feito na região central. Inclusive o Alexandre Blanco cuida desses projetos estratégicos por parte da prefeitura, na requalificação das demais praças da região central, que é também um compromisso do nosso prefeito Anderson. Perfeito. Nosso tempo acabou aqui, que pena, viu? Porque eu queria falar também do tapa-buraco, a quem procurar, mas dá até para a gente falar aqui. Tudo no 156. 156. Então, se tiver Serviços de zeladoria da cidade, 156. 156. E de preferência no aplicativo do 156, porque já pode enviar foto, já agiliza o atendimento, porque a pré-vistoria já é feita pelo próprio cidadão. Como é que é o aplicativo? Na qualquer loja que baixa os aplicativos, tanto Android quanto só iOS. Botar lá 156? 156 vai estar lá, São José dos Campos, São José. Prefeitura, Ótimo. E baixa o aplicativo e pode fazer a reclamação pelo próprio aplicativo. Maravilha, Bruno. Parabéns aí pelo seu trabalho.
trabalho. Muito obrigado aí por participar aqui com a gente do Desenvolve Vale e vamos torcendo para que outras cidades também tomem esses cuidados de zeladoria e vamos transformando esse Vale do Paraíba, Litoral Norte e por aí vai. Obrigado, Bruno. Obrigado, Kiko, mais uma vez. Obrigado pela oportunidade de prestar contas à população dos serviços públicos que fazemos aqui para o cidadão joseense. Muito bem. A você, telespectador, muito obrigado pela sua audiência e fique agora com o SBT Brasil.